Imagine que, antes mesmo de abrir os olhos pela manhã, existisse uma versão sua, silenciosa, estratégica, poderosa, que já soubesse exatamente o que fazer para transformar a sua vida financeira em algo leve, organizado e crescente. Uma versão que não acorda no caos, não se perde em distrações, não deixa o medo decidir por ela. Esse roteiro nasce para despertar essa parte adormecida em você, a parte que sabe criar riqueza com calma, visão e intenção. Aqui, nada acontece de forma abrupta ou milagrosa. Tudo é construído com lógica, com emoção na medida certa e com a clareza que falta na maioria das pessoas. Você vai atravessar 7 dias que funcionam como 7 portas. E a cada porta que você abre, você abandona uma crença antiga e ativa uma habilidade nova, até chegar ao último dia completamente diferente do primeiro. Antes de entrar no dia 1, você precisa entender o que realmente começa aqui. Não é um desafio, não é um planejamento financeiro tradicional, e muito menos um processo pesado. É um ritual de transformação interna que reorganiza sua mente para que o dinheiro pare de ser um peso. Quando você muda a forma como pensa, muda a forma como decide. E quando muda as decisões, muda todo o seu destino financeiro. Durante esses 7 dias, você não vai apenas executar ações, você vai compreender a raiz das suas escolhas, a origem dos seus bloqueios e o motivo pelo qual parece que, às vezes, tudo desanda na mesma velocidade em que melhora. Essa compreensão é o ponto de virada. Porque quando a mente encontra clareza, o resto se alinha. O que mais prejudica a vida financeira das pessoas não é a falta de dinheiro, mas o excesso de ruído mental. É a confusão entre desejo e necessidade. É o hábito de buscar alívio rápido, mesmo que isso custe sonhos longos. É o padrão emocional que empurra você para decisões impulsivas. E ninguém fala sobre isso de verdade. Por isso, este roteiro é construído como uma narrativa, porque histórias têm um poder que planilhas não têm, elas abrem espaço. Elas fazem você se enxergar por dentro. E quando você se enxerga, você muda. Aqui, cada dia tem uma função emocional, psicológica e prática. Você não está prestes a aprender truques, está prestes a aprender a pensar como alguém que constrói riqueza. A jornada começa pela reconstrução da base mental, porque tentar organizar dinheiro com a mente desorganizada é como tentar encher um balde furado. No dia 1, você vai romper o primeiro ciclo, a sensação de que está sempre correndo atrás. No dia 2, você vai desligar os gatilhos que te fazem gastar sem perceber. No dia 3, vai transformar seu futuro financeiro em algo visível, concreto, quase palpável. No dia 4, você vai entender onde realmente está perdendo energia e dinheiro. No dia 5, vai fortalecer o músculo da disciplina suave, aquela que não força, mas sustenta. No dia 6, vai aprender a pensar como quem conquista liberdade, não como quem apenas sobrevive. E no dia 7, vai consolidar tudo de um jeito que o seu cérebro não consiga mais voltar ao padrão antigo. Este é o ponto mais importante antes de começarmos. Esta jornada não é sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre ganhar mais domínio. Porque você pode aumentar sua renda e, mesmo assim, continuar vivendo com medo, com culpa, com sensação de descontrole. Riqueza não é quantidade, é estabilidade emocional, clareza, direção e a paz de saber que você está no comando. Enquanto a maioria das pessoas tenta mudar a vida financeira sem mudar a forma de pensar, você está prestes a fazer o oposto, e esse é o seu diferencial. Primeiro você muda a mente. Depois, o dinheiro acompanha. E quando acompanha, acompanha rápido. É isso que faz essa jornada ser poderosa. Ela mudou dezenas de vidas antes de chegar até você, e agora vai começar a mudar a sua. Agora, respire fundo. Esqueça o que você acha que sabe sobre dinheiro. Esqueça as frustrações. Esqueça as tentativas que deram errado. Esqueça a ideia de que você precisa trabalhar mais, sofrer mais ou se cobrar mais para ter resultados. Nada disso. A partir deste momento, você entra em uma experiência que vai redefinir sua percepção sobre responsabilidade, sobre abundância, sobre merecimento e, principalmente, sobre capacidade. Você está prestes a descobrir que riqueza não é um destino distante, mas um processo interno que começa com um pensamento bem colocado. E o primeiro desses pensamentos nasce agora, quando você se permite atravessar a porta do dia 1. No dia 1, você vai quebrar o ciclo do piloto automático, porque nada destrói mais uma vida financeira do que viver no modo reagir. Reagir ao boleto, reagir à notificação, reagir ao impulso, reagir ao humor. Hoje você não reage, você observa. A sua única tarefa é registrar, sem julgamento, tudo o que passa pela sua mente quando pensa em dinheiro. Não anotar valores, mas sensações. É medo? Culpa? Vergonha? Pressa? Insegurança?
Essa coleta silenciosa revela o que realmente governa suas decisões. E quando você enxerga a emoção, você separa ela da ação. O dia 1 é desconfortável porque ele te expõe a você mesmo, mas também é libertador porque, pela primeira vez, você vê aquilo que sempre comandou sua vida sem que você percebesse. É o início da lucidez. Enquanto você preenche essa lista mental, algo começa a acontecer sem que você perceba. O cérebro passa a reduzir o ruído. Quando você registra, você organiza. Quando organiza, você entende. E quando entende, você deixa de ser dominado. Esse é o verdadeiro objetivo do dia 1, não é sobre controle financeiro, é sobre controle emocional. Porque toda decisão financeira é, antes de tudo, emocional. Você não compra por necessidade, você compra por alívio. Você não procrastina por preguiça, você procrastina por sobrecarga. Você não foge de números por dificuldade, mas por medo do que eles revelam. E ao reconhecer isso, você desarma o gatilho mais perigoso, aquele que faz você acreditar que o problema está no dinheiro, quando na verdade está na relação que você tem com ele. No final do dia 1, você vai perceber que muita coisa que parecia falta de foco era, na verdade, excesso de emoções acumuladas e nunca analisadas. E é aqui que vem o primeiro salto interno. Ao observar suas sensações, você cria distância delas. Essa distância é a sua nova arma. Porque quando você se afasta emocionalmente, você decide racionalmente. E decidir racionalmente é o que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a própria vida. Hoje termina com uma reflexão simples, mas poderosa. A sua vida financeira não está travada porque você não sabe o que fazer. Ela está travada porque você não conseguia enxergar o que sentia. E agora, pela primeira vez, você vê. No dia 2, você vai desligar os gatilhos que te fazem gastar sem perceber. E não estamos falando de bloquear cartão, deletar aplicativos ou se forçar a economizar. Isso não funciona porque ataca o efeito, não a causa. O dia 2 é sobre identificar o momento antes da decisão. O instante exato em que seu cérebro pede alívio, e você entrega dinheiro sem notar. Pode ser tédio, pode ser ansiedade, pode ser sensação de merecimento, pode ser comparação social. Cada pessoa tem um botão diferente. Hoje, você vai encontrar o seu. E quando encontra, desmonta o mecanismo por completo. É quase cirúrgico, localizar, nomear, neutralizar. Essa habilidade vale mais do que qualquer planilha, porque ela te protege de si mesmo. Ao longo desse segundo dia, você vai reparar que a maioria das suas decisões financeiras acontece em menos de 3 segundos. 3 segundos que definem se você próspera ou se estagna. E, até hoje, esses 3 segundos eram automáticos. Agora, eles serão conscientes. Você vai treinar uma micropausa, um respiro, um congelamento, espera. É o suficiente para quebrar o impulso. E quando o impulso quebra, a consciência entra. E quando a consciência entra, o poder muda de dono. Hoje você percebe que jamais faltou disciplina, faltou percepção. Jamais faltou força, faltou clareza. E é essa clareza que transforma o dia 2 em um divisor de água silencioso, porém profundo. O fim do dia 2 traz uma sensação curiosa. É como se você estivesse enxergando o mundo de novo, só que com filtros diferentes. Aquilo que antes te seduzia, agora te revela intenções. Aquilo que antes te pressionava, agora te parece óbvio. E aquilo que antes te fazia gastar, agora te faz questionar. É como trocar a lente da própria mente. Você descobre que muito do que consumia nunca foi desejo verdadeiro, foi cansaço, foi distração, foi carência. E quando essa verdade aparece, você não se sente fraco, você se sente livre. Livre porque percebe que sempre teve escolha, apenas não via a porta. E agora que vê, o caminho para o dia 3 se abre com uma lucidez quase luminosa. No dia 3, você vai transformar o seu futuro financeiro em algo que o seu cérebro consiga tocar. Porque o ser humano não se move por números, ele se move por imagens, por sensações, por narrativas internas. Hoje, você vai construir essa narrativa de forma estratégica. Não é sobre imaginar uma vida distante, mas sobre definir metas que tenham textura, forma, lógica. Quanto você quer guardar nos próximos 30 dias? Quanto quer investir nos próximos 3 meses? Que despesa quer eliminar nos próximos 7 dias? O que deseja construir até o fim do ano? Quando você coloca medidas e prazos, a mente cria caminhos. Ela começa a procurar oportunidades, começa a bloquear distrações, começa a operar como uma máquina de direcionamento. O seu futuro deixa de ser um sonho e se torna um projeto. E quando se torna projeto, se torna possível. Ao longo deste terceiro dia, você vai perceber algo que ninguém te contou. Metas financeiras não servem para te pressionar, servem para te posicionar.
Elas mostram onde você está agora, onde quer chegar e qual é o espaço entre esses dois pontos. Esse espaço é o palco da transformação. Hoje você faz o primeiro desenho do seu mapa financeiro, e ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser claro. Clareza é o novo luxo mental. É ela que tira você da sensação de estar perdido. É ela que coloca foco nos seus próximos passos. E é ela que mostra o caminho mais curto entre sua vida atual e sua vida ideal. Quando você projeta o futuro com nitidez, o presente fica mais leve, porque você finalmente entende o que está construindo. O exercício mais poderoso do dia 3 acontece quando você fecha os olhos e visualiza sua vida daqui a 3 meses. Não daqui a 10 anos, porque isso é distante demais. 3 meses. 9 semanas. O suficiente para qualquer pessoa mudar completamente o rumo da própria vida se houver direção. Imagine sua rotina com menos peso. Imagine sua relação com o dinheiro com menos medo. Imagine a sensação de abrir sua conta e ver crescimento, não caos. Imagine acordar com planejamento ao invés de culpa. Essa visualização cria uma âncora emocional. E quando a emoção entra no processo, o cérebro entende que aquilo é importante. Ele prioriza. Ele protege. Ele age. O fim do dia 3 traz algo novo, um sentimento de ordem interna. Não é euforia, não é ansiedade, é ordem. A sensação de que existe um rumo, existe um desenho, existe uma lógica. Você começa a perceber que a sua vida financeira nunca foi sobre números complicados, mas sobre direção. As pessoas fracassam porque caminham sem mapa. E quem caminha sem mapa, inevitavelmente se perde. Hoje você tem o seu primeiro esboço, simples, mas poderoso. E esse esboço é justamente o que prepara o seu terreno interno para o dia 4, o dia da revelação. O dia em que você vai entender onde realmente está perdendo energia, tempo e dinheiro sem perceber. No dia 4, você vai iluminar as sombras financeiras, aquelas que você sabe que existem, mas evita olhar. Não para se culpar, mas para se libertar. Porque tudo aquilo que não é visto, não pode ser mudado. Hoje você vai identificar os vazamentos invisíveis que drenam seu dinheiro e comprometem seus planos. Não estamos falando apenas de assinaturas esquecidas ou pequenas compras desnecessárias, estamos falando de padrões. Padrões de fuga, padrões de compensação, padrões de autossabotagem. O vazamento mais caro não está no seu extrato, está no seu comportamento. E quando você ilumina isso, algo extraordinário acontece. Você recupera poder. Poder de escolha. Poder de direção. Poder sobre a própria vida. Enquanto avança pelo 4º dia, você começa a perceber que existe um fio condutor por trás de todas as suas decisões, emoção. E essa emoção cria repetições. Talvez você perceba que gasta quando está cansado. Que foge de planilhas quando está ansioso. Que faz promessas financeiras quando está empolgado, e as abandona quando a empolgação passa. Esses padrões são ciclos. E ciclos só são quebrados quando são compreendidos. Hoje você faz essa decodificação. E no instante em que reconhece seu ciclo, ele perde força. É como se o controle voltasse para suas mãos, em silêncio, sem drama, apenas com consciência. O dia 4 te devolve algo que você nem sabia que havia perdido, soberania interna. No dia 5, você vai experimentar um tipo de disciplina que quase ninguém conhece, a disciplina suave. Ela não nasce da força, nasce da constância. Não exige intensidade, exige continuidade. Hoje você vai construir um microcompromisso financeiro tão simples que seria impossível não cumprir. Algo que não pesa, não dói e não exige drama. Pode ser guardar R$5, revisar um único gasto, atualizar uma nota no celular. O valor ou o tamanho não importam. O que importa é enviar ao cérebro a mensagem mais poderosa que existe: eu faço o que eu digo que vou fazer. Essa frase, quando repetida internamente, cria identidade. E identidade é o que muda comportamento. A disciplina suave transforma você de alguém que tenta em alguém que executa, todos os dias, sem falhar. Enquanto você cumpre esse microcompromisso, algo começa a se reorganizar dentro de você. A sua mente entende que pequenas vitórias geram confiança, e confiança gera movimento. O erro da maioria das pessoas é tentar virar alguém disciplinado do dia para a noite, exigindo de si mudanças bruscas, grandes, quase impossíveis. E quando falham, porque falham, acreditam que o problema é falta de força. Mas o problema nunca foi força, foi estratégia. A disciplina suave elimina o fracasso porque remove o peso. Ela cria um caminho tão simples que qualquer pessoa consegue seguir. E quanto mais você segue, mais natural se torna. Este 5º dia é o dia em que você percebe que não precisa de um grande esforço para mudar sua vida financeira. Precisa apenas de constância mínima. O que acontece agora é sutil, mas transformador.
Ao completar essa primeira ação pequena, você desencadeia o efeito dominó interno. Uma ação leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E de repente, você está organizando algo que estava parado há meses. Você está repensando gastos que antes pareciam intocáveis. Você está assumindo posturas que antes exigiam coragem. Tudo porque o cérebro começou a associar finanças com leveza, não com tensão. Esse é o grande truque do dia 5, reprogramar sua relação emocional com o dinheiro para que as decisões certas se tornem fáceis. Porque quando é fácil, você continua. E quando você continua, você cresce. No final do 5º dia, você vai sentir uma sensação que poucas pessoas experimentam: consistência. Não aquela consistência pesada, cansativa, baseada em obrigações. Mas a consistência elegante, simples, fluida. Aquela que faz você perceber que está construindo algo sem sofrimento. E é nesse momento que uma verdade profunda se revela: sua vida financeira não muda quando você faz algo grande, ela muda quando você repete algo pequeno até ele se tornar parte de quem você é. É por isso que o dia 5 abre as portas para o dia 6, o dia da expansão. O dia em que você vai dobrar o impacto de tudo que fez até agora. No dia 6, você vai transformar pequenas decisões em resultados amplificados. Hoje, você observa todas as suas ações dos últimos 5 dias e escolhe uma para intensificar. Uma só. Pode ser economizar um pouco mais, investir um pouco mais, revisar uma categoria de gastos de maneira mais profunda, organizar um item que estava te consumindo há muito tempo. O segredo do dia 6 é não multiplicar tarefas, é multiplicar impacto. Você pega o que já está funcionando e amplia. Isso cria um salto natural, não forçado. E quando o salto é natural, ele não se desfaz no dia seguinte. O dia 6 é sobre acelerar sem violentar seu ritmo. É sobre crescer com elegância. À medida que você expande essa única ação, percebe o quanto você estava preso a um mito. O mito de que a vida financeira muda com grandes decisões. Não muda. Ela muda com pequenas decisões consistentes que, quando amplificadas, criam resultados extraordinários. E hoje você vai sentir isso na prática. É como se o seu sistema interno estivesse finalmente alinhado. Sua mente pensa melhor, suas emoções pesam menos, seus comportamentos seguem um novo fluxo. O dia 6 é a prova de que você nunca foi fraco, você estava desalinhado. E agora que alinhou, o crescimento se torna quase automático. Amanhã, no dia 7, você vai consolidar tudo isso. E é nessa consolidação que a virada definitiva acontece. No dia 7, você chega ao ponto mais poderoso de toda essa jornada, a consolidação. Hoje, tudo aquilo que você viveu nos últimos 6 dias, clareza, consciência, disciplina suave, expansão, se transforma em identidade. Porque mudar a vida financeira não é sobre fazer algo por alguns dias, é sobre se tornar alguém novo. E é exatamente isso que acontece agora. Você não vai aprender nada novo neste dia. Você vai integrar. Você vai revisar o caminho que percorreu, perceber as mudanças sutis que já começaram, reconhecer decisões que antes pareciam impossíveis. Este é o dia em que você entende, profundamente, que não está mais reagindo ao dinheiro, você está conduzindo. A sua relação financeira deixa de ser um terreno desconhecido e passa a ser um terreno dominado por você. Enquanto revisa sua semana, algo começa a emergir dentro de você, uma sensação de solidez. Não é emoção forte, não é empolgação passageira. É firmeza. É saber que, mesmo que o mundo lá fora esteja instável, você está estável. Mesmo que outras pessoas ainda vivam no improviso, você vive na estratégia. Mesmo que alguém aí fora esteja repetindo os mesmos hábitos que o prendem no mesmo lugar, você já está em outra frequência. O dia 7 revela o que sempre deveria ter sido óbvio, mas nunca foi dito: estabilidade financeira é consequência de estabilidade interna. Quanto mais você se organiza por dentro, mais sua vida se organiza por fora. O que você construiu nesses 7 dias não é um plano, é uma estrutura. Agora você vai fazer o movimento mais importante do último dia: transformar tudo o que você viveu em um ritual semanal. Um ritual elegante, simples, objetivo. 5 minutos para revisar gastos, 5 minutos para ajustar uma meta, 5 minutos para reafirmar o seu microcompromisso. 15 minutos que, repetidos com método, constroem 6 meses de transformação. Um ano de consistência. Uma vida inteira de liberdade. Porque é isso que você começou aqui: liberdade. A liberdade de escolher, de decidir, de investir, de planejar. A liberdade de pensar no futuro com leveza. A liberdade de finalmente olhar para o dinheiro como uma ferramenta de expansão, e não como uma fonte de ansiedade. Esse ritual semanal é o segredo que separa quem melhora daquelas poucas pessoas que realmente mudam de vida.
Quando você entende o poder desse ritual, você percebe que a mudança que está vivendo não é temporária. Porque o que é temporário depende da força da motivação. Mas o que é permanente depende da força da identidade. E agora, você não está mais operando como alguém que tenta controlar o dinheiro. Você é alguém que conduz o próprio caminho financeiro com consciência, elegância e intenção. Esse é o momento em que a ficha cai. Você não tem mais a vida financeira que tinha 7 dias atrás. Ela não é mais caótica, não é mais nebulosa, não é mais pesada. Ela está em construção, mas agora, uma construção inteligente. Uma construção sua. E isso é algo que ninguém pode tirar. O auge desse processo chega quando você entende o verdadeiro motivo de tudo isso funcionar. Você mudou sua mente antes de mudar seus números. A mente alinhada sempre transforma os números depois. Porque números são consequência. A clareza que você conquistou, a ordem interna que você estabeleceu, a identidade que você ativou, tudo isso cria um novo padrão. Um padrão que passa a guiar suas decisões naturalmente. Agora você filtra melhor, escolhe melhor, gasta melhor, economiza melhor, investe melhor. Não porque alguém mandou, não porque uma planilha exigiu, mas porque você se tornou a pessoa que faz isso. 7 dias foram suficientes para construir uma base que muita gente não consegue estabelecer em 7 anos. Ao encerrar essa jornada, uma percepção nova começa a se formar, quase silenciosa, quase imperceptível, mas completamente transformadora. A verdadeira mudança financeira não acontece quando você ganha mais, mas quando você se conduz melhor. Você percebe que, ao longo desses 7 dias, reconfigurou a forma como se observa, como decide, como reage aos desafios e, principalmente, como se posiciona diante das oportunidades. É nesse ponto que o jogo muda. Pessoas que prosperam não têm sorte. Elas têm método, elas têm clareza e, acima de tudo, têm intenção. E agora, você também tem. Você está operando de um lugar interno muito mais sólido do que aquele em que começou. Cada pequena escolha que você fez durante esse processo abriu espaço para algo maior. Você eliminou excessos, reordenou prioridades, questionou impulsos, e isso reorganizou sua mente de uma forma que poucas pessoas se permitem. É por isso que, daqui para frente, decisões que antes consumiam sua energia se tornam simples. Gatilhos que antes te tiravam do eixo perdem força. Há uma elegância em perceber que o dinheiro deixa de ser um ruído constante para se tornar uma ferramenta precisa. E, quando isso acontece, a vida começa a respirar de outra forma. A fluidez chega. A leveza chega. A autonomia chega. E você passa a viver com mais intenção e menos improviso. É nesse momento que você entende que tudo o que aprendeu aqui não serve apenas para organizar números, mas para estruturar comportamentos. E comportamentos constroem destinos. Essa é a diferença entre quem vive sempre apagando incêndios e quem constrói uma vida financeiramente estável. Você migrou do improviso para o método, do medo para a clareza, da reação para a condução. E isso não é um detalhe, é o ponto que define quem prospera e quem permanece estagnado. Não há glamour em viver no automático. O verdadeiro luxo está em viver com direção. Em escolher, conscientemente, o que entra, o que sai, o que fica, o que você expande. O mais interessante é que, ao longo desses dias, você talvez nem tenha percebido a mudança acontecer. Transformações profundas são assim, silenciosas, consistentes e inevitáveis. Mas agora, quando olha para trás, é impossível ignorar o quanto sua postura evoluiu. E esse é o verdadeiro ouro do processo. Não existe milagre financeiro, não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe maturidade. Existe método. Existe a decisão de não repetir o padrão de ontem. É isso que te trouxe até aqui. E essa nova versão sua, mais consciente, mais centrada, mais intencional, é exatamente o que vai te levar muito além do que você imagina. A partir de hoje, você se torna a protagonista da sua vida financeira. Não uma espectadora esperando que algo externo melhore sua realidade, mas uma conduzidora que ajusta, refina, decide e cresce. E é esse protagonismo que poucas pessoas desenvolvem, por medo, por falta de orientação, por falta de método. Mas você não está mais nesse grupo. Não depois do que construiu aqui. Agora você opera no campo da consciência, da análise e da escolha estratégica. E é isso que define um novo padrão de vida. Um padrão que se mantém, se sustenta e se expande. Um padrão que você mesma construiu, passo a passo, dia após dia. E para que esse movimento continue vivo, quero que você deixe aqui nos comentários uma frase que simbolize essa nova fase. Algo simples, algo seu, algo que declare: eu estou no comando. Escreva. Declare. Assuma. Essa é a última peça que faltava para fechar o ciclo.
E claro, se esse conteúdo te acompanhou, te guiou e te fortaleceu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa despertar para uma vida financeira mais leve, mais consciente e mais elegante. Você acaba de iniciar um novo capítulo, e ele é, sem dúvida, o mais forte da sua história até agora. Continue, expanda, construa, porque o que vem daqui em diante é grande, é seu, e começa agora.